máfia casariana chantageia Trump numa tentativa final de evitar seu extermínio. A máfia casariana está em pânico profundo, na medida em que cada vez mais, incluindo muitos judeus, despertam para seus horrores. É por isso que eles estão jogando seu trunfo ao chantagear o presidente dos USA, Donald Trump, para sabotar a restauração da República dos USA e impedir o início dos tribunais militares, dizem fontes do Pentágono e M6. Trump, também, estaria seguindo o plano Chabad, de Jared Kushner, 2.800 goem para cada judeu, para iniciar uma terceira guerra mundial com uma guerra contra o Irã, disseram as fontes. O resultado é que a inteligência militar norte-americana está chegando à conclusão de que Trump deverá cair. Donald Trump é um presidente do Pentágono em tempo de paz, de forma que existe uma presença significativa de inteligência militar ao seu redor. Realmente, não queríamos ele ou o outro, no entanto, tínhamos que colocar um para que as coisas de Bush pudessem sair, explicou uma fonte de inteligência militar de alto nível. O resultado foi que Barbara Bush e George Bush Sr. foram executados por traição, disse a fonte. Entretanto, agora, que Trump nomeou um procurador-geral da era Bush, William Barr, como seu procurador-geral, deixou escapar um sinal para todos lerem de que ele não irá atrás dos autores do 11 de setembro ou de qualquer outro membro da família criminosa Bush-Clinton. Trump, também, estaria impedindo a instalação de tribunais militares e outras formas de justiça de avançar, dizem fontes do Pentágono. Muitas pessoas, incluindo este escritor, esperavam que Trump fosse o libertador dos USA. No entanto, a nomeação de radicais belicistas como Jeff Bolton por Trump e criminosos condenados como Elliot Abrams nos levaram a perceber que Trump é mercadoria estragada. Aquele que quiser ver mais algum sinal de que algo está seriamente errado com a presidência de Trump, pergunte-se por que Trump está tentando transferir tecnologia de armas nucleares para o estado pária da Arábia Saudita. Fontes do Pentágono dizem que ele estaria fazendo isso por parte de seus senhorios Chabad, a fim de iniciar uma guerra mundial nuclear, com a Arábia Saudita bombardeando o Irã. A razão por trás dessas ações antinaturais de Trump seria uma séria chantagem, dizem fontes do Pentágono e do M6. Especificamente, elas afirmam que Trump estaria numa filmagem, batendo na cabeça de uma criança. Isso é algo que tanto fontes britânicas, quanto de inteligência militar do USA de alto nível confirmam. Agora, existem evidências corroboradas em público. O Miami Herald, em particular, tem feito um verdadeiro trabalho jornalístico ao expor o pedófilo condenado Jeff Epstein, cuja ilha da orgia Trump frequentou. Agora, um juiz julgou que o secretário trabalhista de Trump, Alexander Acosta, violou a lei, ao deixar Epstein negligenciar as acusações de pedofilia. Quando perguntado sobre isso, Trump disse: "Não sei muito sobre isso. Ele fez um ótimo trabalho como secretário do trabalho. Isso parece que foi muito tempo atrás. A propósito, isso é o que Trump teria a dizer sobre Epstein. Um cara fantástico, muito divertido de se estar. É até dito que ele gosta tanto de mulheres bonitas quanto eu e, quando muitas delas são do lado mais jovem, acordem com o cheiro do café, pessoal." Trump se tornou um obstáculo para a justiça no USA. Não apenas isso, juntou-se publicamente aos fanáticos radicais Chabad, que vêm tentando iniciar uma terceira guerra mundial há décadas. Minha pergunta é, por que os militares não pegam Abrams, Bolton, Kushner, etc. e os colocam na cadeia, lugar onde pertencem? Além disso, por que não encontram o vídeo com o qual Trump está sendo chantageado e o usam para forçá-lo a renunciar? Podem começar essa busca questionando Epstein. Em todo caso, apesar da reviravolta não natural de Trump em questões como o 11 de setembro, fontes do Pentágono dizem que ele foi forçado pelos militares a tomar medidas contra figuras de baixa patente,
sionistas foram alvos depois que Trump se reuniu com militares, em outubro de 2017, para desencadear a tempestade com Harvey Weinstein, com o então rei do cassino de Las Vegas Steve Weinberg, depois com o titã da CBS, Les Moonves, agora, com o bilionário Bob Kraft, do New England Patriots. Além disso, as operações de espionagem do Mossad para ajudar os criminosos judeus, também, foram neutralizadas com o desligamento do Psi Group e a exposição do Black Cube, bem como dos PIWAR e Pegasus, disseram fontes do Pentágono. Além disso, o lacaio gay de Bolton e cúmplice israelense, Richard Grenell, foi rejeitado como embaixador na ONU, observam as fontes. A remoção de principais cardeais católicos pedófilos é outro sinal positivo de que a rede de chantagem de pedofilia da máfia casariana está sendo desmantelada. Na semana passada, a neutralização do ex-cardeal de DC, Ted McCarrick, agora, deve ser seguida pela exoneração do pedófilo cardeal Jorge Pell, ex-chefe do Banco do Vaticano, disseram as fontes. A máfia casariana está reagindo, buscando proteção e patrocínio chinês. Trump conseguiu acabar com a paralisação do governo do ZEU e obter fundos para manter o aparato de Washington, D.C., oferecendo o controle chinês do Japão e da Península Coreana, de acordo com fontes de direita japonesas, próximas ao imperador. Como parte deste acordo, forças do ZEU irão se retirar do Japão e da Coreia para o Havaí, dizem as fontes. Isso será discutido quando, nesta semana, Trump se reunir com o poderoso norte-coreano Kim Jong-un, dizem elas. Fontes da Sociedade Secreta Asiática confirmam que sim, de fato, o controle do Japão foi prometido à China. Dizem que a única coisa que a eleição de Trump fez foi atrasar o acordo, que já havia sido negociado por Hillary Clinton. Outro sinal de que a máfia casariana estaria sugando os chineses foi visto na semana passada, quando o príncipe saudita Mohammed bin Salman visitou a China. Foi capaz de conseguir algum dinheiro emprestado fora da China e se oferecendo para construir uma refinaria gigante lá e prometendo ensinar chinês para todas as crianças da Arábia Saudita. Também demonstrou que era um falso muçulmano, ao endossar a internação de muçulmanos uigures, da China, em campos de concentração. As filiais sauditas e americanas da máfia casariana, também, estão buscando proteção chinesa, uma vez que os judeus, finalmente, estão descobrindo que os casarianos são seus piores inimigos. Aquele que ainda não viu, confira este pequeno vídeo do YouTube de Steve Pieczenik, funcionário de alto escalão do governo do ZEU. Pieczenik, independentemente, confirmam que muitas fontes têm medido ao longo dos anos. Foram os judeus trabalhando para Adolf Hitler e para os nazistas que mataram seus próprios companheiros judeus durante a Segunda Guerra Mundial, e que tudo isso foi parte de um esforço para forçar os judeus a saírem da Europa e entrarem em Israel, a fim de criar um reino para a máfia casariana. O fato de que os judeus estão acordando para este terrível crime contra eles em nome do sionismo, colocou a máfia casariana no estado de profundo terror. Isto pode ser visto no movimento pelo presidente francês, escravo dos Rothschild, Emmanuel Macron, para tornar o antisionismo uma ofensa criminal. Alguém deveria lembrar a Macron sobre o que aconteceu com Nicolae Ceausescu, da Romênia, ou com o italiano Benito Mussolini, depois que tentaram aumentar a repressão, a fim de impedir uma revolta popular contra seus governos. Numa nota final desta semana, recebemos muitos comentários sobre o nosso relatório de uma tentativa de troca títulos de alto valor, na semana passada, em nome do Dr. Zvonkuberdiuk, Albert. Fontes da Sociedade Secreta Asiática disseram que Dr. Albert era um vigarista e não um médico de verdade. Disseram que em certo ponto acessou ilegalmente os fundos da Plan Blossom. Meua.
e que cerca de 50 generais chineses posteriormente foram executados como resultado dessa ação e afirmam que o Dr. Albert também foi executado por ter causado sofrimento a muitas pessoas. No entanto, os patrocinadores dos títulos responderam dizendo: originalmente, ele estava do lado errado, mas depois dedicou os últimos 10 anos de sua vida para fazer a coisa certa e, portanto, foi caçado pela cabala. Porém, era um sujeito bom e decente e queria ver a confiança ser usada apenas para os melhores interesses do povo e que colocou o pé contra a cabala nos últimos anos de sua vida. Desde que assumimos o leme, reposicionamos sua direção de seu passado. Colocar Scott no lugar do doutor é puramente para a humanidade que ele tem lutado a boa luta e causa nos últimos 10 anos. De nossa parte, só faremos a coisa certa e equitativa para a humanidade como um todo. As pessoas que tentaram descontar esse instrumento, títulos, pareciam sinceras e bem-intencionadas. No entanto, parece que o movimento sobre os mesmos tenha sido uma tentativa encoberta de compra de procuradores influentes da verdade, oferecendo-lhes vastas somas para fins humanitários. O problema, é claro, é que perpetua o sistema de ter um grupo secreto usando suas habilidades de criar dinheiro do nada para subornar ou pagar para neutralizar qualquer oposição ao seu controle. A resposta final ainda é tornar a criação e distribuição de dinheiro uma utilidade pública, não uma fonte secreta de poder divino para alguns poucos selecionados.